cristianismo está acabando? O cristianismo está com os dias contados ou ele apenas está mudando de face, mudando de rosto, se adaptando? Qual é o futuro do cristianismo, não somente no Brasil, mas no mundo? Se você pudesse apostar hoje, qual seria a sua aposta? Você tem religiões que acabaram com o tempo, como a religião egípcia, como a religião grega, como a religião romana, para falar de religiões famosas, digamos assim, politeísmos antigos famosos, porque as civilizações ligadas a elas acabaram. Então, daí você tem uma dica que uma religião, sendo ela fruto de um determinado grupo histórico-cultural, se esse grupo histórico-cultural desaparece, a chance dessa religião desaparecer é grande. Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. De volta com vocês com mais um vídeo sensacional. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Genésio. Amém, Shiva. E amém, Zeus. E amém, Ganesha. E amém, Alá. Amém a todos os amigos aqui do canal Atualiza. Atualiza com Antony Galvão. Este canal é um canal que vai fazer você atualizar sua mente, se quiser. Se não quiser, tudo bem. Não precisa atualizar. Aí você que escolhe. Se você quiser viver a vida inteira impregnado em uma religião mística, tudo bem. Eu vou reagir a um vídeo aqui de um canal, em um vídeo que o canal Verdades Ocultas da Bíblia. A única verdade oculta da Bíblia que existe é aquela verdade que a Bíblia ela é uma mentira, ela é uma contradição, é uma invenção. Quem acredita nela e acredita que há um Deus por trás dela vai viver enganado até o último dia da vida. É a única verdade oculta da Bíblia. Para crente. Para nós, não. Para mim, que era crente, que já cheguei nesta fonte, para mim, a Bíblia não quer dizer nada. É até um livro bom para a gente refutar a crentaiada. Inclusive, vou deixar o link do canal dele aqui. Eu vou estar reagindo a um vídeo que ele colocou recentemente, que traz como título: O fim do cristianismo vai acontecer? Eu vou relatar para vocês o que pode acontecer. E ele pega um gancho em algumas conversas do ateu Luiz Felipe Pondé, que é ateu filósofo, não é um ateu que milita na internet racionalidade que a gente milita. É um ateu bem conhecido e também público e popular, escritor. E esse rapaz vai falar algumas coisas no início aqui do canal Verdades Ocultas e eu vou fazer a minha interação e indagação. Atualize a sua mente. Formate a sua mente para que você não seja uma pessoa enganada até o último dia da sua vida e deixe de viver o que você tem que viver, a única coisa que você tem. Um abraço a todos. Vamos para o vídeo. O cristianismo está acabando? O cristianismo está com os dias contados ou ele apenas está mudando de face, mudando de rosto, se adaptando? Qual é o futuro do cristianismo, não somente no Brasil, mas no mundo? Se você pudesse apostar hoje, qual seria a sua aposta? A minha aposta, eu, Antony Galvão, ateu, ex-pastor assembleiano, ex-pastor que pastoreei igreja, que hoje sou ateu por excelência. Eu sou ateu convicto. Tenho uma aposta? Não. Eu tenho uma convicção. Quando ele falou, o cristianismo está acabando, eu vou ser sincero, não.
O cristianismo está enfraquecendo? Eu vou ser sincero. Sim. O cristianismo vai acabar no planeta Terra? Talvez. Mas a tendência do cristianismo é enfraquecer muito. Teremos ainda alguns anos, algumas décadas e, se possível, alguns séculos do cristianismo ainda tendo uma força maior aqui no Brasil e no mundo. Mas vai chegar uma hora que o ser humano não vai mais ter paciência de esperar esse Jesus que esses cristãos esperam. Porque esse Jesus, ou este aqui do Brasil, no cristianismo protestante e também no cristianismo católico, nunca vai aparecer, colocar as caras aí, meter as caras, né? Ou a cara dele, porque simplesmente é uma invenção. É uma invenção dentro de uma crença dos judeus e dentro de uma crença dos romanos. Apesar de que os judeus acreditam em um Messias diferente do Messias dos romanos, que é o mesmo que o brasileiro acredita. Enfim, o brasileiro acredita que um cara pode ser cabeludo, olho azul, 1,75 m, 1,80 m, olho verde. Pode ser um cara assim que tenha uma musculação ou não. Que esse cara um dia vai aparecer sobre as nuvens do céu para todo mundo ver. A crença do adventista é essa. A crença do crente assembleano é essa. Ele não vai pisar na terra, mas ele vai vir até as nuvens e o Espírito Santo entregará a igreja a ele. Isso é um pensamento de dezenas de anos. Nunca esqueço de um cidadão que congregou comigo numa igreja, o nome dele é Cabral. Para não falar o primeiro nome, ele tem um sobrenome de Cabral. Inclusive tem até uma cantora, até bem popular, da família dele. E ele cantava há 30 anos atrás. 30 anos atrás, ele cantava assim: alerta povo, que chegada nossa hora. Tá na hora de Jesus vir nos buscar. E ele ia pregar sempre ali. Há 30 anos atrás, ele gostava muito de pregar naquela história, naquele texto, aquela passagem que diz assim: como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E a qualquer momento ele aparece, ele está conosco, ele vai nos levar para o céu. Em 30 anos. Isso é mentira. Você vai passar mais 30, nada dele, mais 30, nada dele, morre, vem sua geração, vem seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e aí nada. Porque não existe. Esse Jesus é uma farsa. Desculpe, mas é uma farsa. É melhor uma amarga verdade do que uma doce mentira. Então o cristianismo, para falar para esse rapaz aqui, ele não vai acabar assim. Daqui a 200 anos ainda tem cristão dizendo que Jesus estará voltando naquela época. Daqui a 200 anos. Daqui a 200 anos, é o que eu penso. Pode ser que tenha robôs ali na praça, programado para dizer: se prepare porque Jesus está voltando a qualquer momento. Daqui a 200 anos. Eu não estarei mais aqui. Mas que ele vai enfraquecer, ele vai. Já está enfraquecendo por conta dos nossos canais. Então vamos continuar aqui com o que esse rapaz fala. O fim do cristianismo, ou ele vai se transformar em outra coisa, ou vai se manter como é hoje nas suas tradições cristãs. Fala uma coisa para mim, coloca aqui nos comentários. Você torce pelo fim do cristianismo? É o teu sonho ver o fim do cristianismo no Ocidente? Quero ver aqui a opinião, principalmente dos meus amigos ateus. Estamos aqui com o
ilustríssimo filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé. Olha, a gente só pode dizer que o cristianismo ou qualquer outra realidade histórica está acabando quando acabou. Antes é melhor você não se arriscar a ser profeta. Você tem religiões que acabaram com o tempo, como a religião egípcia, como a religião grega, como a religião romana, para falar de religiões famosas, digamos assim, politeísmos antigos famosos, porque as civilizações ligadas a elas acabaram. Então, tá aí você tem uma dica que uma religião, sendo ela fruto de um determinado grupo histórico-cultural, se esse grupo histórico-cultural desaparece, a chance dessa religião desaparecer é grande. Por exemplo, se os judeus acabassem, deixassem de existir, o judaísmo poderia acabar como religião. O fato do cristianismo ser uma religião que nasceu do judaísmo, por Jesus Cristo ser judeu e os apóstolos todos de origem e os primeiros cristãos serem, fez com que o judaísmo ficasse muito famoso, porque o judaísmo poderia ser simplesmente uma religião de um número pouco significativo de pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer é que dizer se o cristianismo acabou, está mudando de rosto, é uma pergunta que propriamente não dá para responder no tempo histórico atual, porque ele continua existindo. Agora, veja bem, o processo de secularização na Europa, que atingiu países das Américas, por exemplo, é um processo em que muita gente no século XIX e no XX achava que o cristianismo ia acabar. Por quê? Porque o secularismo implicava um distanciamento do cristianismo das instituições e do espaço público, institucional. O que o Pondé está falando é justamente isso. O cristianismo, na verdade, ainda perdura, porque tem essas questões que o Pondé está falando. Então, afirmar que está acabando não é algo que seja sólido. Então a gente tem que entender o seguinte, que tudo acontece de acordo com mudanças do tempo e de gerações. Unicamente existindo no espaço privado. Não aconteceu. E aí vem mudando de rosto. Não aconteceu por quê? Porque em sendo o cristianismo uma entidade histórica, que vai aí numa conta redonda 2000 anos, ele nasce como heresia judaica, ele cresce como religião do Império Romano. Logicamente, o que ele está falando aqui é a pura verdade. O Cristo que é acreditado pelo brasileiro, tanto católico quanto protestante, é o Cristo que foi romanizado, criado como um personagem para controlar pessoas. Então, para o judeu, é uma heresia acreditar neste Cristo. Porque o Messias dos judeus é outro. Que também é uma mentira lá, né? É uma mentira. Não tem Messias nenhum que vai estar no cenário de nada, divinamente falando. Então é tudo farsa. Então o que é que a gente entende? É que enquanto existir esses movimentos religiosos, somente engano existe. E as pessoas deixam de investir nas verdades dos fatos, das razões do dia a dia, acreditando neste sobrenatural, o metafísico, amiguinho imaginário, fantasmão, acreditando nessa besteira. O ser humano tem que viver. Então, nesse ponto, o Pondé está certíssimo. Ele converte a elite inteligente, culta, da Grécia, né, já romanizada, e de Roma, e portanto o cristianismo passa a deter os mecanismos de produção de filosofia e pensamento ao longo da Idade Média inteira. Portanto, o cristianismo, o Império Romano acabou e o cristianismo continuou, tanto na sua versão católica, que é herdeira do espólio do Império Romano, quanto na sua versão reformada, que são várias igrejas que se afastaram da Santa Madre, digamos assim. Com certeza absoluta. A questão toda, quero mandar até um abraço para o rapaz aí, o dono do canal Verdades Ocultas da Bíblia, que é nosso amigo, é um cara sensacional, que ele está postando no canal dele isso, e eu vou postar também no meu. Eu já estou postando aqui também.
essa é a questão. Que, na verdade, o protestantismo é o catolicismo desobediente, que se rebelou. É o catolicismo rebelado. O protestantismo não é aquele povo que de fato saiu da Igreja Católica porque viu erro na Igreja Católica, e a Igreja Católica foi rejeitada por Deus e criou a vertente verdadeira. Não, 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 isso é mentira. Gente besta que acredita nisso. Protestantismo é um cristão, entre aspas, desobediente da Igreja Católica. Só isso. Que vive por emocionalismo e sentimentalismo dentro de igreja, dizendo que é a presença de um Deus. Não tem presença de Deus nenhum. Aí nasce dentro aí desse sistema mentiroso, Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, aquele Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Napoleão Falcão, o Josué Gonçalves, e essa cambada toda. E outros, né? Samuel Ferreira, Abílio Santana, e essa cambada toda. Todos esses caras são desobedientes da Igreja Católica. Só isso. Que vivem um pensamento místico, emocional, dizendo ser Deus, inventando pregações mentirosas, inventando coisas através de textos bíblicos para fazer mensagens sensacionalistas, que isso dá dinheiro. Se você assistir uma pregação do Marco Feliciano, sei que você não tem estômago para isso, porque eu também não tenho mais. Mas quem tem, é o tempo todo inventando mentira. O tempo todo inventando mentira. Mentiroso. Se você assistir uma pregação do Napoleão Falcão, mentira o tempo todo. Porque o que eles falam não condiz com as razões da vida. E eles não têm autoridade nem poder do que está escrito no livro para curar ou fazer qualquer coisa sobrenatural a uma asinha de barata. Então tá aí. É isso aí. Cristianismo vai continuar, mas só quem fica nele é quem está alienado. Somente isso. Igreja Católica. Então, se você vivesse no século XVI, em determinadas regiões da Europa, você poderia dizer que o cristianismo estava mudando de face, certo? Porque, em sendo uma entidade histórica, ele pode se transformar na medida que os grupos que seguem o cristianismo desenvolvem interpretações diferentes, cultos diferentes, mas ainda assim permanecem dentro do escopo. O que ele está falando aqui, o Pondé, é a pura realidade. Por exemplo, eu que vim de igreja católica, depois igreja protestante, eu lembro que a igreja católica tinha um segmento, uma reverência que hoje não existe mais. Era muito rigorosa antigamente. Hoje não tem mais isso. Não tem mais o que era há 30, 40, 50 anos atrás. O protestantismo, a mesma coisa. Eu passei 25 anos no protestantismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 25 anos que eu passei lá. Muitas mudanças. Quando eu fui para a igreja pela primeira vez, colocando as mãos para cima e aceitando a mentira como meu salvador da mentira, as regras eram muito mais rigorosas. E eu já sabia disso. Para manter ali, para ter oportunidades, para tocar no grupo, que eu tocava violão, tocava guitarra, tocava contrabaixo, para ter aquela liberdade de tocar nos cultos, eu tinha que seguir as regras rigorosas, não vestir short ou bermuda na rua, não podia, tinha que ser calça, e como se não bastasse calça social, eu novinho na época, tinha que vestir isso, tinha que seguir as regras rigorosas da igreja. Aí foi mudando. Hoje você vê crente da Deus em Amor, crente assembleiano, usando bermuda na rua. Mudou.
Mulheres não podiam nem pensar em calça comprida, de jeito nenhum. Hoje você já vê assembleiana usando calça. Batom? Não. Tatuagem? De jeito qualidade. Não. Brinco de jeito nenhum. Hoje você vê assembleiana usando brinco. Tem assembleiana que fez tatuagem. Muitas vezes tatuagem religiosa, mas fez. E não tem punição nenhuma, porque foi mudando, modernizando. Cadê Deus nisso? Deus também vai mudando, é? Então, é tudo questão de tempo. O cristianismo vai continuar, ok? O cristianismo vai continuar, mas vai mudando. Agora, quem continuar neste meio está sempre se enganando. Um abraço ao rapaz aí que fez o vídeo. Tudo de bom. E eu tenho que encerrar aqui, agradecendo a vocês pelo apoio. Deixem um like, deixem também uma mensagem aqui, ou não, mas pelo menos um like. E se inscreva aqui e atualize a sua mente, porque quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Melhor a mensagem: quem estuda aprende a saber, quem não estuda aprende a acreditar. Então, com vocês, Antônio Galvão, para o canal Atualiza, com mais uma matéria sensacional que foi colocada aqui. Um abraço, fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo, no outro canal. Tchau, tchau. Atualiza com Antônio Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita.